falar mal do Campos Neto? Ela vamos viu falar do do Campos Neto. Você não viu essa do Campos Neto? Eu tô longe do microfone, ninguém deve estar me ouvindo. Enquanto vocês estavam de férias, Campos Neto deu algumas entrevistas por aí, né? E não deveria. Mas o Lula estava falando muito também. Tudo que o Lula falava, a Globo, o Estadão falava que Lula não pode falar que o dólar sobe 10 centavos. Então estava acontecendo isso. Aí o Campos Neto ficou com ciúme e quis falar também, né? E aí foi a confissão dele. Foi a confissão dele agora. Como assim? Se nós estamos num regime de emprego pleno, como isso pode ser crítico? Não, o Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho, consegue trabalho. O problema é que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Foi uma grande surpresa nada, tu só era oposição, cara, né? Oposição, não é surpresa. Eu não queria que isso acontecesse, né? Mas aconteceu. Exato. O Banco Central gosta de pleno emprego. Não, daí ele acabou de falar o contrário, né? Acabou de falar o contrário. Bizarro. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Não é surpresa, tu só tava torcendo contra. Se você sobe o salário para o mesmo nível de produção, isso significa que você está iniciando um processo inflacionário. Então a preocupação vem daí. Mas essa preocupação, na sua visão do processo, não existe mais? Não, a gente tem a mão de obra apertada, então o que a gente tenta fazer é o seguinte: na área de serviço, onde são serviços que são intensivos em mão de obra, ou seja, que demandam mais pessoas, esses que são intensivos em mão de obra estão subindo mais do que os não intensivos, que aí seria um indicador antecedente de que, de fato, isso está colocando uma pressão. Isso apareceu durante os 2 ou 3 números de inflação, mais recentemente está um pouquinho melhor. Então, parece que ele não gosta tanto assim, né, de pleno emprego. Acho que o desemprego... Como é que o cara tem a manha de falar num país desigual como o Brasil, o cara fala contra o pleno emprego? Pois um vagabundo desse, ele se entrega. Ele começa a falar muito e se entrega. Então é esse cara, ele devia perder o cargo dele, do presidente do Banco Central, depois de ter falado isso. Mas ele já tinha que ter perdido o cargo. Não, já há muito tempo, mas quando o cara se entrega desse jeito, e o cara, tá todo mundo falando, não, e a mídia defendendo o cara, né? Daí vai a gente falando mal do cara, o campo da esquerda, jornalista falando mal do cara, e ele lá. Aí o cara fala que pleno emprego é ruim, porque dá inflação, cara. Que mundo que esse cara vive, cara? Ele vive no mundo do mercado financeiro. Ele é mau caráter mesmo, cara. Não é possível. Ele é mau caráter, gente. Também. Porque, mas porra... o cara que se entrega desse jeito, cara, como é que pode, cara? Mas é bizarro. Que elite vagabunda que a gente tem nesse país, cara. Mas esse é o pensamento de todos eles, né? Esse é o pensamento de todos eles. E por falar em economia, a gente estava conversando muito sobre economia. Nós fomos levar a Lô no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Super chique da Luísa. Valeu, Luísa. Obrigado. Opa, obrigado, Luísa. Valeu. E aí, a gente foi levar ela no Aeroporto Internacional de Guarulhos e estava entupido na área internacional. Entupido, gente. Tinha muita gente. Juro. Tinha muita gente. Eu fui fazer xixi, tinha uma fila quilométrica de pessoas absolutamente normais, não era aquelas pessoas de nariz em pé. E aquilo já acendeu um alerta pra gente, né? E aí nós fomos agora visitar minha mãe e nós ficamos num hotel simples. Um hotel simples, mas muito, muito gostoso, e tinha uma piscina, e tinha opção de ter pensão completa ou não. A gente não pegou a pensão completa, mas tinha essa opção. Gente, o que tinha de trabalhador com a família inteira? O hotel estava lotado, não tinha onde parar o carro. Mentira? É verdade. É que eles não gostam disso. Eles não gostam. Eles ficam putos com isso, cara. Eles ficam putos. Exato. É um cara que... Não, daí a economia começa a reagir. O cara tá lá, como dizia a Maria Conceição Tavares, é um tecnocrata, um burocrata. Exatamente. Né? Exatamente. Ele tá lá para trabalhar contra o país e contra a maioria da população. A economia só serve para isso. Se não servir para isso, serve o quê? Para ficar trabalhando para 1% da população, que não é isso. E ele é funcionário público, caralho. Então, e a gente foi num hotel que a diária era R$200. Se nós fôssemos num resort de R$5.000 a diária,
com certeza absoluta ia estar estourando também. Porque é uma característica, inclusive, do governo Lula, né? Onde o pobre deixa de ser tão pobre e o rico só fica mais rico, porque é a tal da roda do capitalismo. Uhum. Uma fala dessa aí. E aí uma fala dessa é... Não, já Não, faz e até o pior é que ele está sendo um neoliberal ali na sua forma mais sincera, sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum. Ele está falando que é interessante para o rentismo da elite brasileira, para o financismo, que tenha muitas pessoas desempregadas. Né? Porque aí a classe trabalhadora como um todo pede poder de barganha, porque eles sempre estão na iminência de ficar desempregado. E aí essa galera não ia estar nas férias de julho nesse hotel, curtindo uma piscina, cheio dos filhos lá, curtindo, porque era muita família. Mas daí, porque quando tem pleno emprego, como o Claudinho estava falando, o cara pode, por exemplo assim, o cara não vai querer que o seu funcionário vá embora, ele vai tentar negociar com o funcionário. É isso que faz a economia girar. Porque daí não é, não, pode ir embora mesmo que eu ponho o outro pela metade do preço, pela metade do salário. Então, é a valorização. E o que o Lula está fazendo não é socialismo, não, cara, é capitalismo, entendeu? Total capitalismo. Não é uma coisa tipo, né, concentrar ali mais poder no Estado para botar um Estado. Não, é lei da oferta e procura. E nem isso os caras querem, entendeu? Nem isso. E a gente estava falando, né? Pô, se o hotel tá cheio desse jeito, as pessoas estão podendo consumir, o dono do hotel está mais rico. Exatamente. Então. E isso é o capitalismo. Daí outro vai ter um outro hotel, é isso que é o capitalismo, né, cara? Mas o capitalismo não é esses caras não querem nem capitalismo, entendeu? Eles querem a grana para eles, que o resto que se foda, entendeu? Uhum. Exatamente. Vou lembrar do Paulo Guedes falando, gente. Era uma zona. Era empregado viajando para Orlando. Isso machucava eles. Ver o pobre indo para Orlando deles, para Miami deles. Né? Uma festa danada. Né? Que é o refúgio do Bolsonaro. Como é que tem uma empregada indo para lá, né? Parecia uma rodoviária, lembra? É nojenta, cara. Nem para ser ao menos desenvolvimentista, né, cara? É só entreguista mesmo. Só entreguista e rentista. Ai, cara. Chega o cara a fala dói. Isso na televisão. Não é que ele falou isso no jornal, que ninguém... O cara falou isso, tudo bem. Pouca gente vê a CNN, vai. Mas assim... Não, mas tem uma... Na televisão, o cara fala isso na televisão. O cara, um idiota, não... A besta técnica. Eu até botei isso lá que o cara é uma besta e se diz técnico, mas é impressionante, né? Uma besta.